Muitos pacientes têm medo de realizar a cirurgia de glaucoma porque ela é considerada uma cirurgia que tem muitos riscos. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são os riscos da trabeculectomia, também conhecida como TREC, que é a cirurgia mais realizada para o glaucoma no mundo. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma, e aqui no Papo Glaucoma eu te ajudo a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Existem diversos tipos de operações realizadas no tratamento do glaucoma. Atualmente, nós temos mais de 10 técnicas cirúrgicas diferentes para glaucoma. Mas a mais conhecida, a mais antiga e a mais realizada dessas cirurgias é a trabeculectomia, que também é conhecida pelo seu apelido de TREC. Mas apesar disso, a TREC é uma cirurgia muito temida pelos pacientes. E isso acontece porque se a gente comparar ela com outras cirurgias dos olhos, como a cirurgia de catarata, por exemplo, a TREC é uma cirurgia que apresenta maiores riscos. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses riscos e também vou te explicar por que esses riscos não devem te impedir de operar se a cirurgia é realmente necessária. Uma das complicações mais comuns da TREC é a pressão ocular ficar baixa demais. A gente opera com o objetivo de reduzir a pressão, mas é difícil a gente controlar exatamente o quanto que essa pressão vai baixar. E é por isso que a pressão baixar demais é uma das complicações mais comuns da TREC. Nós consideramos a pio baixa demais quando seu valor está abaixo de 6, principalmente se isso está levando a um embaçamento da visão. A pressão baixa também está associada a uma outra complicação que se chama descolamento de coroide, que acontece quando a pressão do olho está tão baixinha que o olho chega a ficar murcho, e aí isso causa o descolamento de uma das camadas internas do olho, que é a coroide. Geralmente, as complicações associadas à pressão ocular baixa, elas são transitórias. Isso significa que elas são reversíveis conforme a gente faz um ajuste das medicações do pós-operatório e também conforme a gente dá um tempinho maior para o olho se recuperar dessa cirurgia. Mas tem casos sim em que não melhora só com medicamento e que pode ser necessário uma reabordagem cirúrgica para essa correção. Uma outra possível complicação da TREC é a sua falência precoce, que é quando a cirurgia deixa de funcionar antes da hora. A TREC é uma cirurgia que a gente não quer que cicatrize, porque se ela cicatriza, ela deixa de funcionar. Mas a verdade é que uma hora ou outra o nosso corpo acaba cicatrizando a cirurgia e é por isso que a TREC é uma cirurgia que em geral não dura a vida inteira. Na maioria das pessoas a TREC funciona por muitos anos antes de cicatrizar. Mas tem pessoas que não têm uma resposta tão boa assim com a cirurgia e ela cicatriza muito rápido, às vezes em questão de poucos meses a cirurgia já está deixando de funcionar. Isso também é considerado uma complicação e nós chamamos de falência precoce. Nesses casos, frequentemente é indicado um procedimento chamado agulhamento, que é um procedimento em que nós fazemos uma limpeza dessas cicatrizes para que a cirurgia volte a funcionar. Uma outra complicação relativamente frequente no pós-operatório da trabeculectomia é o desenvolvimento de catarata. A catarata é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos, todo mundo vai ter catarata um dia, mas a TREC é uma cirurgia que acelera esse processo de envelhecimento e de formação da catarata. Então ela surge de maneira mais acelerada no pós-operatório da TREC. Além disso, a gente tem também alguns riscos que estão presentes em todas as cirurgias oculares e com a TREC não é diferente.
É o caso, por exemplo, do descolamento de retina, do risco de inchaço na retina, que nós chamamos de edema macular. Nós temos também o risco de uma inflamação do olho no pós-operatório e o risco de infecção. Qualquer cirurgia oftalmológica tem esses riscos, inclusive a trabeculectomia. Mas um detalhe importante é que na TREC o risco de infecção é maior do que nas outras cirurgias e não só no período pós-operatório. Esse risco de infecção pode acontecer mesmo anos depois de a cirurgia ter sido realizada. Isso acontece porque a TREC é uma cirurgia em que nós criamos um canalzinho de circulação de líquido no olho e aí, conforme o líquido circula por esse canal, a pressão ocular reduz. Acontece que uma bactéria pode se aproveitar desse canal como caminho para entrar dentro do olho e causar uma infecção intraocular muito grave chamada endoftalmite. Esse risco é baixo, não é frequente acontecer, mas é maior do que em outras cirurgias se a gente comparar os riscos. Agora que eu já expliquei os riscos, uma coisa importante a esclarecer é que você não deve deixar de operar por conta desses riscos. A função desse vídeo é de esclarecer, não é de assustar ninguém nem de fazer ninguém desistir de operar. A TREC é uma cirurgia que é realizada há mais de 70 anos no mundo inteiro e mesmo com todas as técnicas de cirurgia novas que surgiram depois dela, a TREC continua até hoje sendo a cirurgia mais realizada para o glaucoma. E isso é porque ela funciona. Quando nós indicamos uma cirurgia de trabeculectomia, é porque o risco de ter uma perda de visão pelo glaucoma é muito maior do que o risco de ter qualquer uma dessas complicações. E se você precisa da cirurgia, mas você fica adiando porque está com medo, você só está aumentando esses riscos. Porque a TREC que é feita na hora certa é muito mais segura do que uma TREC que é feita tarde demais. Se você já fez a cirurgia de trabeculectomia, me conta aqui embaixo como é que foi a sua recuperação. E não esquece de se inscrever aqui no Papo Glaucoma, que toda semana tem um vídeo novo para te ajudar a manter o glaucoma controlado e enxergando pela vida toda.